Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos trabalhar com a lição 6, Propriedades dos quadriláteros. Elementos de um quadrilátero. Um quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. A figura abaixo é um exemplo de quadrilátero, no qual foram destacados os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. O lado desse quadrilátero está destacado aqui em vermelho. Não é apenas esse lado, são 4 lados distintos. O ângulo interno, ele nada mais é do que este ângulo que está aqui destacado em verde mais escuro. Porém, ele tem, além desse ângulo, mais 3 ângulos internos, ou seja, todo quadrilátero ele terá 4 ângulos internos. E o vértice, ele está destacado aqui como esse pontinho vermelho. É a mesma situação. Todo quadrilátero, ele também terá 4 vértices, que sempre serão os que formam esses pontos representados pelas letras que estão aqui, A, B, C e D. Então podemos afirmar que os seus vértices estão sendo representados pelas letras A, B, C e D, lembrando que sempre os vértices são as junções dos lados do quadrilátero. Os lados que são representados pela reta A, B, B, C, C, D e DA. Os ângulos internos, que são representados pelo ângulo DAB. Lembrando que esse acento circunflexo na letra do meio significa o local onde o meu ângulo está sendo representado. Retomando então, os ângulos internos são DAB, que representa este ângulo, ABC, que representa este ângulo, BCD, que representa este ângulo, e CDA, que representa este ângulo. E também tenho as diagonais, que são representados pelas retas AC e BD. Em um quadrilátero convexo ABCD qualquer, a soma das medidas dos ângulos internos é 360 graus. Ou seja, se eu fizer o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, obrigatoriamente o resultado tem de ser 360 graus, independente do ângulo que esteja representado em qualquer quadrilátero. A soma sempre será 360 graus. Classificação dos quadriláteros. Alguns recebem nomes especiais de acordo com as suas características. Paralelogramo são quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Então eu posso falar que a reta AB é paralelo à reta DC, assim como a reta AD também é paralela à reta BC, como está descrito aqui na frente. Trapézios são quadriláteros que têm somente um par de lados paralelos. Nesse caso, a minha base menor, que é a reta AB, e a minha base maior, que é a reta DC. Esses outros lados, eles não são paralelos. Os lados AD e BC não são paralelos. Lembrando, retas paralelas são retas que elas nunca se cruzam. Em momento nenhum elas vão se cruzar, elas seguem a mesma direção e mantêm a mesma distância uma da outra. Alguns paralelogramos recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de ângulos internos congruentes e de lados congruentes. São eles: retângulos. Eles possuem 4 ângulos retos que formam 90 graus cada um. Losangos têm esse formato e possuem 4 lados congruentes. Quadrados, eles possuem 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. Então ele tem a junção das duas anteriores, que são os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos, que formam 90 graus. Os trapézios, por sua vez, recebem nomes especiais de acordo com a medida de seus ângulos internos e de seus lados. Eu tenho trapézios retângulos, que eles vão ter uma parte parecida com retângulo, porém a outra parte será parecida com o trapézio. E eu tenho sempre uma base menor e uma base maior. Esse trapézio retângulo, ele tem 2 ângulos internos retos, ou seja, de 90 graus, aqui representado por este ângulo e por esse ângulo. Os outros 2 ângulos são diferentes de 90 graus. Os trapézios isósceles, eles mantêm uma base menor e uma base maior, porém as suas laterais têm a mesma medida. Então aqui está descrito, ó, os dois lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Trapézios escalenos.
O trapézio escaleno também tem uma base menor e uma base maior, e as suas laterais têm medidas diferentes. Em resumo, os 4 lados não são congruentes. As 4 medidas são distintas, diferentes. Com base nas explicações feitas até aqui, vocês irão fazer a atividade 1 e a atividade 2. Propriedades dos paralelogramos. Lados opostos congruentes. Então eu tenho esses dois lados que são opostos, estão um de frente ao outro e eles são congruentes, têm a mesma medida. E eu tenho o ponto médio. O ponto médio é o ponto de intersecção de duas retas traçadas nas diagonais do quadrilátero. Então eu tenho a reta da diagonal BD e a outra reta da diagonal AC. Ao traçar essas duas retas, eu tenho um ponto médio, que aqui eu estou representando pela letra M. Os lados opostos de um paralelogramo têm mesma medida, ou seja, são congruentes. Medida de AB é igual à medida de DC e a medida de AD é igual à medida de BC. As diagonais de um paralelogramo se cruzam em seus pontos médios. Então, eu tenho AM, que é igual a MC. A mesma coisa, BM é igual à medida de MD, justamente porque é um ponto médio. Ele está exatamente no meio do caminho de cada uma dessas retas. Por isso que cada um desses segmentos aqui são iguais ao outro. Retângulo. O retângulo é um paralelogramo, por isso possui suas propriedades. Além disso, suas diagonais são congruentes. Então eu tenho a medida da diagonal AC, que é igual à medida da diagonal BD. Losango. O losango é um paralelogramo, por isso também possui suas propriedades. Além disso, suas diagonais são perpendiculares. Então eu tenho que a diagonal AC é perpendicular à diagonal BD, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Quadrado. O quadrado, por ser paralelogramo e também retângulo e losango, possui todas as propriedades dessas figuras. A medida de AB é igual à medida de BC e CD é igual à medida de DA. A medida da diagonal AC é igual à medida da diagonal BD. Também eu tenho que a diagonal AC é perpendicular à diagonal BD, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. A medida de AM é igual à medida de MC, assim como a medida de BM é igual à medida de MD. Propriedades dos trapézios isósceles. Os ângulos adjacentes a uma das bases de um trapézio isósceles são congruentes. Base menor, eu tenho que o ângulo A é coincidente do ângulo B. Assim como na base maior, eu tenho que o ângulo D é coincidente do ângulo C. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então eu posso falar que a diagonal AC é igual à medida da diagonal BD. Feitas as devidas explicações até aqui, vocês irão fazer a atividade 3 e a atividade 4. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma explicação. Na próxima aula, eu posto a correção. Então, até a próxima e tchau!